Examinando as Escrituras. Olá, como vai? Tudo bem? A paz do Senhor para todos os que me acompanham através do nosso canal Gersoni Gomes. Estamos em mais uma edição da nossa série Examinando as Escrituras. De posse da Bíblia, fazendo a minha leitura como de costume, a minha leitura diária da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como dizia o meu saudoso pai, pastor João Gomes, a leitura das Sagradas Escrituras. Folheando e lendo o livro de Provérbios, eu me deparei no capítulo 22. Capítulo 22 do livro de Provérbios, dos versículos 17, melhor dizendo, 17 ao 25. Dos versículos 17 ao 25, eu me deparei com esse texto, fazendo essa leitura, como eu já disse, corriqueira e cotidiana. Muito me chamou a atenção o versículo de número 24, quando ele disse: não se associe com quem vive de mau humor. Não se associe, não se juntem com quem vive de mau humor, com quem vive iracundo, com quem vive na ira. Observando a Bíblia, a linguagem mais atual, a nova linguagem, ele diz assim: não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Será castigado da mesma maneira. Nós temos até um ditado popular: diz-me com quem andas, eu digo quem você é. O meu saudoso pai dizia: diz-me com quem anda, que eu digo aonde você chega. Mas na realidade, eu queria iniciar essa nossa conversa fazendo a você uma pergunta aqui dentro desse texto, tá? Dos versículos 17 ao 25. Você já teve excesso de mau humor? Você, em algum momento da sua vida, você irou-se? Ora, que pergunta, né? Em algum momento, você teve extrapolou aquele limite de mau humor, de ira. Hoje, a linguagem moderna diz assim:
surtou. Em algum momento você surtou, você irou-se, você chegou ao limite do mau humor. Pois bem, você já parou para refletir? É a minha segunda pergunta. Você já parou para refletir sobre as consequências do mau humor? As consequências da ira, da raiva? Claro, há aquela corrente de pessoas, há a corrente de pensamento que se defende dizendo assim, olha, nós devemos dar vazão aos sentimentos. Uma maneira de se desculpar. Eu dei vazão aos meus sentimentos. Eu fiquei fora de mim. As pessoas erradamente dizem, eu fiquei fora de si, né? Eu fiquei fora de mim. Será que você ficou alguma vez fora de si, da realidade? E é um grupo grande de pessoas que assim se defendem, achando de que é a maneira de dar vazão aos sentimentos. Mas eu atento para a seguinte situação aqui entre nós. E os efeitos que essa sua ira, que essa sua raiva, que esse seu mau humor, os efeitos que ele tem naqueles em que a sua ira você descarregou, o seu mau humor você descarregou. Você já parou para pensar quais os efeitos, né, causados na vida da pessoa em que você descarregou toda aquela sua energia, como se diz? E eu digo a você que numa situação dessas, em que a gente não para pensar, não analisa os efeitos maléficos daquela pobre pessoa que recebeu aquela descarga sua, aí eu só me leva a confirmar as palavras da Escritura Sagrada, que nos adverte, dizendo, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes, capítulo 7, acho que o versículo, acho que o versículo, os primeiros 10 versículos, versículo 9, 8, por aí assim. Como diz aqui, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. No íntimo dos tolos. O livro de Provérbios, que eu estava lendo hoje, estou trazendo essa palavra até você, ele nos oferece instruções de vida, todo o decorrer do livro, todos os seus capítulos, nos oferece ensinamentos, instruções de vida. E dentro desse texto indicado por mim, capítulo 22, do versículo 17 ao 25, há 2 versículos muito interessantes sobre isso. Esse que eu citei do início, não se associe, não se junte com quem vive de mau humor, com quem vive irado, com quem vive com raiva.
É esse versículo. E o seguinte, que eu li. Ele diz, porque você andando com eles, vai findar igual a eles e sofrerá a mesma punição. Sofrerá a mesma punição. É isso que esse texto do livro de Provérbios nos adverte. Eles ensinam que se acompanharmos uma pessoa mal-humorada, irada, iracunda, raivosa, a gente acaba se tornando semelhantes a ela e sofrendo a mesma punição. Normalmente, quando é que ficamos com raiva? Quando é que você sente raiva? Eu sinto raiva, ou você sente raiva, quando alguém tenta violar, alguém tenta tirar, alguém tenta burlar ou subtrair um direito que é nosso. Um direito meu, um direito seu. Por exemplo, hoje quase todo mundo se ira e tem raiva de segunda a sexta. Por quê? Porque hoje tudo é na fila. É no banco, é fila. Então entra na fila. Basta alguém tentar entrar na sua frente, entrar na minha frente, na frente da gente. Ah, meu filho. É verdade? É assim comigo, é assim com você, é assim com qualquer um. Basta uma situação dessa, de alguém violando o nosso direito, tentando passar à frente da gente, para explodir dentro da gente aquele sentimento de raiva, de ira. É o meu direito, eu não abro mão. Deus nos deu muitas responsabilidades, a mim, a você, mas quando nos zangamos, tentamos interferir de forma, eu costumo dizer, de forma descontrolada nas situações em que Deus nos coloca. Quando a gente fica com raiva, aí a gente, de certa forma, tentamos interferir em situações que Deus nos coloca, que está sob o domínio dele, está sob o controle dele. Assim, ira, raiva ou o mau humor, que é a palavra mais moderada e mais moderna, né? O mau humor são sinais que estou fora da sintonia com Deus. Fora da sintonia com Deus. Saiba que é sério o que a Bíblia fala acerca da nossa ira. Se formos conferir aqui, abrir lá no Novo Testamento, que o apóstolo Tiago, na sua carta universal, escreveu, capítulo 1, versículo 19, deixe-me só dar uma folheada. Versículo 19, versículo 20. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. Demore. Não seja pronto para a ira, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus. Foi o que o apóstolo Tiago nos alertou, nos ensinou, nos orientou, e isso é importante. Quando você estiver tentado a ficar com ira, enraivado, enrascado, de mau humor, será melhor, meu querido, você reconhecer que Deus está
querendo aperfeiçoar essa área. Sim, essa área na sua vida. E o melhor é você relaxar e deixar que ele trabalhe ali. Que ele trabalhe ali. Reconheça a sua necessidade e entregue todas as suas situações nas mãos de Deus, crendo que Ele saberá como cuidar delas. Minuciosamente Ele sabe cuidar de todas elas. Esta é a promessa de Deus. Dizendo assim, eu passo a lembrar, vem a minha lembrança do Salmo 37. Salmo 37. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E ele prontamente agirá. Prontamente ele vai agir na sua vida. Entrega toda a sua ansiedade. Entrega o seu caminho. Entrega os seus desejos. Entrega seus projetos. A sua vida, a sua família. Entrega na mão dele. Na hora da raiva, entrega na mão dele. Ele sabe como tratar, ele é especialista. E quando você assim fizer, confiando nele, entrega a ele, confia nele, aí a Bíblia diz, ele vai agir, ele vai fazer. E ele, com certeza, deixará. Tá? Porque em determinados momentos a gente fica, mas eu tenho que mostrar que eu sou inocente, eu tenho que mostrar que eu sou justo, eu tenho que mostrar que eu não errei, eu não sou culpado. Não, entrega aí na mão dele, confia nele. E com certeza, como ele é especialista em tratar dessas coisas, ele deixará claro, deixará claro como a alvorada, o alvorecer. Ele vai deixar claro que você é justo. E como o sol do meio-dia aos outros, Deus vai mostrar de que você é inocente. Portanto, eu termino essa minha fala, esse meu vídeo, dizendo a você, cuidado com a ira. O apóstolo disse, irai-vos, a carta aos Éfesos, irai-vos e não pequeis. Porque alguém pergunta, mas pastor, é pecado, é proibido o crente irar? Não, nessa vida é natural, como ser humano, um dia você vem, mas quando se irá, não peque. E nem deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Portanto, meu querido e minha querida irmã, meu amigo, você que me acompanha nesse canal, cuidado com a ira. Cuidado com o que você põe para fora. Cuidado com os efeitos que ele vai causar sobre a vida do seu semelhante. Irai-vos e não pequeis. Mas se vier a ira, não deixe o sol se pôr sobre ela. O meu muito obrigado, o meu abraço e até a próxima oportunidade. Mas tenha muito cuidado com a ira.